Bem-vindos, estamos novamente no podcast No Meio do Mundo. Em cada episódio trazemos um convidado ou uma convidada e temos uma conversa que pretende ser um momento de partilha desta aventura que chamamos vida. São homens e mulheres normais que têm as suas famílias, os seus casamentos, os seus filhos, os seus trabalhos, mas que estão unidos por uma característica em comum. São cristãos e, como nós dizemos aqui, são cristãos no meio do mundo. E também vêm partilhar esse seu lado. Hoje temos o gosto de ter connosco o David Aleixo, 45 anos, sargento da Guarda Nacional Republicana, casado e pai de 2 filhos. David, em primeiro lugar, muito obrigado por estar connosco e por ter aceitado conversar durante alguns minutos. Muito obrigado eu. Aqui neste podcast. Muito obrigado eu pelo convite que fez. Obrigado. David, como é que vai parar a GNR? Antes de outra coisa, como é que vai parar a Guarda Nacional Republicana? Era um sonho de infância ou calhou? A minha ida para a GNR foi uma ida muito refletida e muito pensada do que é que eu queria fazer no futuro. Chegou uma altura da minha vida que precisamente me perguntei o que é que eu vou fazer da minha vida quando chegar à altura de decidir. E quando acabei o 12º ano, comecei a pensar realmente qual é que era o trajeto que começava a percorrer. A minha mãe, como eu sou filho único, tinha uma vontade, para si. Tinha planos para mim. Mas os planos que ela fez para mim foram um bocadinho diferentes daqueles que eu fiz da minha vida. A minha mãe, como era filho único, queria que eu fosse, ou gostaria que eu fosse para a universidade. Gostaria que eu fizesse um percurso de ensino superior. E quando acabei o 12º ano, eu até concorri inclusivamente à universidade para um determinado curso. Já agora, qual era a área que Era escolheria se tivesse ido por aí? Engenharia pela informática, pelas tecnologias. Seria por aí. Na altura não tinha a nota suficiente para entrar naquele curso, já estava a concorrer na segunda fase e acabei por aquele ano ficar sem possibilidade de entrar para qualquer universidade. Até que eu dei a notícia à minha mãe que era aquilo, se calhar, que ela na altura não lhe soube muito bem, mas porque eu desde sempre, não sei porquê, se me perguntar ainda hoje o porquê de ter escolhido isso, eu sempre gostei e queria ser polícia, ou seja, gostava de entrar para a GNR. Ainda hoje muitas vezes me perguntam, mas porquê que terá sido assim? O que é certo é que Portanto, já era quase um projeto meu. Era um projeto meu, sim. O que é que queres ser quando fores grande? Sim. Tinha esse projeto já em mente durante muito tempo. E felizmente concretizou-se, portanto. As coisas também foram sucedendo. Se tivesse ido para a universidade, se calhar as coisas tinham sido diferentes. Não digo que não, mas acredito que as coisas tinham que surgir desta forma. Não deixei de fazer aquilo que se calhar na altura era uma vontade não minha, mas fiz. Acabou por não surgir naturalmente e acabou por surgir naturalmente a minha ida para a Guarda. Pronto, a minha ida para a GNR teve aqui um percurso que tive que fazer. Bem, já falaremos um bocadinho do percurso, sim. Mas entretanto, atendendo a que esse seu desejo era uma coisa quase de miúdo, agora olhando para trás, provavelmente as razões que o queriam ser guarda ou polícia quando tinha 6, 7, 8, 9 anos, se calhar não eram muito realistas em relação àquilo que é depois a sua experiência e o seu trabalho, não é? Nessa altura, o que é que o fazia desejar ser... Eu nunca pensei em ser membro da polícia ou da guarda? Eu nunca pensei em ser polícia aos 6, 7 anos, sinceramente. Eu comecei já foi mais tarde. Mais tarde, na altura da adolescência, esse sentido. Não sei, pode ter sido várias influências que não fui apercebendo ao longo da minha vida, mas o que é certo é que fui interiorizando que eu gostava de ser aquilo. Eu gostava, era aquilo que eu gostava de ser. À sua volta havia alguém que fosse da GNR, da PSP? Algumas pessoas, sim. Algumas pessoas. Havia algumas pessoas que sim. Não muitas, mas algumas pessoas. E posso dizer hoje em dia que, olhando para trás, como me disse agora, não estou nada arrependido porque posso ser que profissionalmente sou realizado. E isso faz de mim logo uma pessoa também diferente.
E um feliz árvore. Infelizar, talvez. Talvez. David, sei que é de Reguengos, Sim. não é? Reguengos de Monsaraz. Os seus pais Sim. são de lá e é lá que tem feito, enfim, Sim. sua vida. Sim. Foi lá que casou, teve filhos, é lá que vive, Sim. embora trabalhe neste momento e dá uns anos para cá Uhum. em Évora. Como é que foi a sua infância? Portanto, fez lá a escola primária até e depois até ao 12º, não é? Uhum. Sim. Como é que foi essa fase da vida? A minha infância foi. Eu tinha uma particularidade que o meu avô materno era pastor. E eu tive desde sempre muito contacto com a natureza. E esta minha vivência enquanto criança, digamos assim, comecei a gostar deste contacto com a natureza desde aí. Contacto com a natureza, com animais, tudo aquilo que é natural no nosso mundo. Quando começou a escola, obviamente comecei a ir menos porque eles viviam no monte, um monte que é o Monte de Xarês, neste momento está debaixo da Alqueva. Ficou submerso Ficou com a submerso, construção de barragem. exatamente. Ficou submerso, embora haja outro monte, mas não é aquele onde o meu avô e a minha avó viviam. Comecei a escola primária, a preparatória secundária e pronto. E fiz a minha vida toda em Reguengos de Monsaraz. Uma terra lindíssima e que eu tenho muito orgulho em pertencer e ser de Reguengos de Monsaraz. E que recomenda. E que recomendo. Obviamente. Eu costumo dizer que para mim é a terra mais bonita do nosso Alentejo, sob dúvida. Sem dúvida. Ora bem, é nessa fase em que está em Reguengos, ali no secundário, que conhece a sua atual esposa, não é? Como é que ela se chama? Vera. A Vera. Portanto, foi um namoro de adolescência ainda. Sim. Desde os 16 anos de idade. Ok. Sim. Eu costumo dizer que se calhar começamos no berço, possivelmente. temos a mesma idade, temos 4 dias de diferença, nascemos os dois em dezembro, e temos precisamente 4 dias de diferença. E pronto, e a vida foi assim. Tem sido até hoje, desde essa Mas altura. acabam por casar em 2002. 2002, depois têm os vossos filhos, que é sim. o Miguel, de Nasci em 21, 2003, sim. e a Maria, de 2009. 16. Sim. O David dizia-me há bocadinho, antes de entrarmos aqui para o estúdio, que uma das coisas que mais gosta na vida é de ser pai. Como é que tem sido esta aventura da paternidade? Tem sido uma aprendizagem. Ninguém nasce. Quem é que ensina mais? É o pai aos filhos ou os filhos aos pais? Somos os dois, uns aos outros. Completamente. Hoje em dia, então, ainda muito mais. Mas nós não nascemos. Ninguém nasce pai e a saber ser pai. Vamos aprendendo a ser pai. E é um desafio constante. Quando pensamos que é apenas em pequeninos que vai haver mais trabalho, acho que estamos redondamente enganados. Porque o Miguel já tem 21 anos e a preocupação do pai ainda é tanta como quando ele era pequenino. Essa preocupação nunca abranda, pois não? Eu penso que não. Pelo menos até agora. Eu não sou pai, mas vou falando sim, com pais e mães e às vezes já têm filhos velhos e essa preocupação continua lá. Sim, é uma aprendizagem, é um desafio constante. São duas partes do meu coração que estão fora de mim. E isto, daí a minha preocupação, não é exagerada, porque também não pode ser exagerada. É engraçado que essa expressão é muito bonita e tem a ver com uma frase que às vezes se usa, que é ter filhos é ter sempre o coração fora do peito. Sim, não é? Completamente. Mas ao mesmo tempo, temos que os deixar voar, tem que deixar fazer a vida deles, na liberdade deles, no crescimento deles, com esta preocupação de pai, que é perfeitamente natural, mas com muito orgulho, sempre. E ajudando sempre a alguma coisa que não corra bem, conta com o pai e com a mãe, obviamente, para ajustar aquilo que for necessário e depois ajudar naquilo que for preciso. Pelo menos é aquilo que tem sido, e espero pelo menos ser assim. E sim, é aquilo que eu tenho mais orgulho na minha vida, é ser pai destes 2 meninos, que eu gosto muito. 2 meninos, já crescidinhos. Já crescidinhos. Não sei se é para os meninos. Com o Miguel, sei que termina este ano já a licenciatura, não é? Portanto, está já em fase de queima das fitas. Sim. E, bem, a Maria é um bocadinho mais nova. Sim. Estará agora na fase quase de escolher se quer ir para a universidade, para qual e para quê. Sim. Enfim, já se verá. Ora bem, quando está, aí entre a idade que a sua filha tem agora e aquela que o seu filho também tem, é quando você toma algumas das suas decisões. Concretamente, é quando vai para a tropa. Sim. Não é? Já referiu aí
o facto de ter chegado a concorrer à universidade, mas depois de ter acabado por não entrar, e a sua decisão seguinte, e aquela que depois condicionou o resto da sua vida, foi precisamente, primeiro, fazer a tropa. Aí não foi uma decisão sua, Era necessário era para atingir necessário, o teu objetivo. mas isso também serviu um bocado de alavanca Sim, para o resto, não é? sim, Como é que isso aconteceu? Aos 19 anos, eu saí de casa dos meus pais. Eu costumo dizer que era um filho da mamã, como se costuma dizer, e a seguir vou para o mundo e vou precisamente para o serviço militar, um mundo completamente desconhecido de mim, e onde me lança para questões que eu não pensava que até conseguiria ultrapassar. Aos 19 anos, isto porque o serviço militar era necessário para eu, foi o último ano até, por coincidência, que era necessário o serviço militar para se concorrer à GNR. Sem isso não era possível. E por acaso foi o último ano que isso aconteceu. Ainda bem que aconteceu. Estávamos em 1999. Estamos em 1999. 99. Portanto, ainda antes da viragem Sim, do milénio. sim. Fui para vendas novas, para a escola de artilharia, onde tive 4 meses e seguidamente fazer aquilo que se chama a recruta. A recruta. A recruta. Como é que correu a recruta? Muito complicado. Muito complicado. Precisamente por tudo aquilo que se passa lá, mas passei do 8 para 80 da minha vida. Ou seja, passei de ter todas as comunidades de um adolescente pré-adulto para uma situação que hoje agradeço que ter acontecido na minha vida, porque foi importante. Esta dificuldade com que eu me defrontei perante aquela realidade fez de mim também aquilo que também muito sou hoje. Isso tinha a ver exatamente com o quê? Com a dureza daquele, sim, e com daquele período formativo? E com ser independente, principalmente. A independência, autónomos, temos que desenrascar com as coisas, com qualquer problema que nos aparecer na vida, com a dificuldade, com saber o valor da amizade, saber aquilo que nós chamamos ainda hoje em dia, que é ser camarada uns dos outros, amigos uns dos outros, ajudar-nos uns aos outros nas dificuldades. E o serviço militar tem isso muito bom. E é um valor que me ficou desde essa idade para cá. Temos a noção que sozinhos às vezes não conseguimos muitas coisas. Vem daí esse meu valor que está cá comigo, que quando eu posso ajudar os outros, mas também sei que qualquer dia se foi o que vou precisar. E o serviço militar ensinou muitas coisas e uma delas foi essa. Sim. A seguir vou para Santa Margarida, muito longe daqui. Estive lá 1 ano. Para quem conhece o campo militar de Santa Margarida, fica isolado de tudo e de todos. Ele é enorme, mas deu. Pronto, tive que ficar lá a cumprir aquele ano. E durante esse ano foi quando comecei a fazer o concurso para a GNR. Durante esse ano que lá estive, fiz as provas todas necessárias para ingressar na Guarda. E felizmente, quando estava a terminar o tal dito de contrato que eu tinha feito de 1 ano, recebo a boa notícia que ia ingressar na Guarda em setembro do ano 2000. E portanto as coisas encadearam-se umas nas outras, e sai da tropa de Santa Margarida já com um plano e um calendário definido e já para ir fazer a formação para a Guarda Nacional Republicana, que é feita em Porto Alegre. No meu caso foi em Porto Alegre. Sim. E portanto Porto Alegre são mais 9 meses de formação. É quase mais um ano de tropa. Sim. Mas diferente. Lá está, porque era aquilo que eu queria e ali já sabia que tudo aquilo que se ia ali passar era em prol daquilo que eu iria depois fazer, que gostaria de fazer. Pensava eu, na altura, obviamente, mas perspectivava que sim, e acabou por se cumprir um pouquinho. Sim. Portanto, faz a formação em Porto Alegre e claro, começa aquilo que é o trabalho normal dentro da Guarda Nacional Republicana. Por onde é que passou e o que é que andou a fazer? Até 2007 fiz o serviço de patrulha. Passei inicialmente por Vila Nova de Mil Fontes e depois fui-me aproximando de casa. Tive colocado cerca de 3 anos em Marleja, passei depois para a Granja, Mourão e em 2006, acho eu, 2006, 2007, Reguengos de Monserrate.
onde fiquei lá durante... Progressiva Sim, aproximação à sua terra Fiquei natal. lá durante... Sempre foi o seu objetivo chegar a Reguengos? Sim, de certa forma, viver sim, viver em Reguengos, sim. Fixar-me a trabalhar em Reguengos, não. Porque eu estive lá 2 anos e achei por bem, se calhar, e a decisão que depois me levou a sair novamente lá foi porque, embora hoje trabalhe indiretamente lá, não estou lá. E sempre é diferente naquilo que eu faço. Ser guarda na terra, Sim. enfim, relativamente pequena, Sim, sim. Reguengos não é propriamente Sim, Lisboa, sim, sim. onde se vive, tem sempre ali um lado chato. É chato. Não é fácil. Para todos os efeitos, depois, claro, tem de exercer Sim. Não é fácil. o seu trabalho, o seu papel e a Sim, sua autoridade, Sim. enfim, com gente que conhece todos os dias e com gente com quem convive É mais todos fácil, os dias. sim, e é mais fácil as coisas, às vezes, há coisas que correm bem, mas às vezes temos mais probabilidade das coisas também não correrem às vezes tão bem como poderia ser. E por isso, a minha decisão, mas atenção que eu respeito muito quem o faz. Quem é de Reguengos e trabalha em Reguengos na profissão que exercemos, que muitas vezes, obviamente que há falhas e há erros, mas que às vezes não são valorizados o esforço que às vezes faz, com essas nuances de sermos, nós somos naturais de lá, crescemos ali e estamos a trabalhar numa área que às vezes é complicado trabalhar. Com isso valorizo muito quem lá está colocado. O meu percurso assim o ditou, sair daquele... Depois toma outra decisão, que é fazer o curso de sargentos, não é? Em 2009 eu tive 2 anos em Reguengos e em 2009 concorro ao curso de sargentos da Guarda e que tive a felicidade de entrar. E pronto. E novamente saio de Reguengos. O curso de sargentos é quanto tempo? São 2 anos. 2 anos. 2 anos. Na minha altura são 2 anos, agora já é. Que é feito onde? Em Queluz. Um ano em termos académicos e depois em Queluz. E no ano a seguir vimos ou dar aulas para a escola da Guarda em Porto Alegre, que foi o meu caso, ou então vamos para estágio no terreno, como costumamos nós dizer, ou seja, para os postos territoriais ou unidades da Guarda. Sim. E no seu caso, isso acabou por desembocar no lugar onde cargo onde estou agora, que é o quê? Sim. Em 2007 eu faço uma formação que me dita até o ponto de hoje toda a minha carreira. Fiz uma formação que na altura se chamava Núcleo Mulher e Menor, tudo relacionado com situações de violência exercida sobre mulheres e sobre menores, como o próprio nome indica. E a partir desta formação começa a ficar responsável onde quer que estivesse, ou seja, no meu caso em Reguengos, sempre que houvesse situações, por exemplo, de violência doméstica, maus tratos a menores, a idosos, por aí fora, eu que ficava responsável tanto pela realização dos autos de notícia, como depois mais tarde da investigação. Vou ao curso de sargentos e em 2012, quando acabo, por sorte havia uma vaga aqui precisamente em Évora, no núcleo de investigação que é o UNIAV, onde ou sermos colocados, eu sou ali colocado. Devido a ter formação para aquela área, havendo vaga, estando com a minha classificação como tinha, em termos de curso, e fiquei. E estou ali desde 2012 até o ponto de hoje. E, portanto, há quase 13 anos, praticamente, que está no NIAD, que é Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas, e que na prática é dentro da GNR a estrutura que está encarregada de lidar com uma série de crimes, mas muito especificamente com a violência doméstica. Maioritariamente. Agora não exclua outro tipo de vítimas específicas, mas na prática é uma ampla maioria dos casos tem a ver com situações de violência doméstica, que é um terreno duro de trabalhar. Muito. Como é que tem sido isso? Como é que para si foi começar? Suponho que agora, enfim, já tenha algum calo e alguma tarimba, se bem que nestas coisas cada caso é diferente dos outros. Mas como é que foi o princípio e como é que foi começar a trabalhar especificamente neste setor? Sim.
é uma área complexa e, como diz, terrenos muito complicados. Porque muitas vezes são terrenos muito duros e outras vezes são areias muito movediças. Uhum. E nenhum caso é igual ao outro. Embora nós tenhamos a tendência a dizer que é tudo a mesma coisa. Não, não é. Cada vida que se trabalha, que tentamos proteger, porque fazendo de conta que eu trabalho para uma empresa, a empresa vende segurança. E aquilo que se tenta dar às pessoas, neste caso, é dar alguma segurança àquelas pessoas. Num flagelo na nossa sociedade que é a violência. E é onde há que existe esta violência, precisamente nas famílias, no ser familiar, dentro de quatro paredes, onde ninguém vê, onde ninguém sabe e ninguém ouve, ou quem ouve não quer falar. Muitas vezes também é assim. Tem sido complicado. Tem sido, de certa forma, desgastante. São áreas de muita responsabilidade. Nós muitas vezes temos vidas nas nossas secretárias, nas nossas mentes, no nosso trabalho diário, todos os dias. Embora vivamos no Alentejo, vivemos em Évora, não somos o ponto do país onde existem mais, mas existem muitos casos, infelizmente, no nosso distrito. E nós trabalhamos, a minha núcleo trabalha com o distrito todo, desde Vendas Novas até a outra ponta do distrito. Somos 5 elementos. Tenho a sorte de dizer isto, que não sei se eles vão ouvir ou vão ver isto, mas eu tenho uma boa equipa. Fruto também de sermos bons profissionais, mas também de sermos amigos, porque também temos de ter aqui alguma amizade e uns pelos outros, porque trabalhamos com áreas muito complexas. E se dentro do próprio núcleo não houver um ambiente profissional saudável, seria muito mais difícil. Eu tenho a felicidade de trabalhar com pessoas que são profissionalmente muito boas, e isso facilita-me aqui um pouco. De resto, vamos todos os dias trabalhando, vamos estar muito atento. Embora tenha algum calo, como disse, e já tenha alguma tarimba, como diz, eu reconheço também isso, a minha forma de estar também perante tudo isto também é diferente do que há uns anos atrás, mas a preocupação e a responsabilidade ainda continuam as mesmas. Todos os dias, sem exceção. Porque sinto muito aqui o peso desta responsabilidade no meu distrito, daquilo que é a violência doméstica na área da guarda. A violência doméstica, creio eu, será uma daquelas áreas que com frequência traz mais, eu ia dizer frustração, não sei se é a palavra indicada, mas alguma frustração aos profissionais, sejam das forças de segurança, sejam de outras entidades envolvidas dentro daquilo que é a rede de parceiros que vai enfrentando Sim, sim. este problema, porque esta frustração tem um bocadinho a ver com às vezes uma percepção de que por muito que se faça parece que as coisas não melhoram. Ou seja, que as situações voltam uma e outra vez a repetir-se. Quer na vida da mesma pessoa que às vezes se liberta de uma situação e que acaba por, passado algum tempo, estar envolvido novamente em situações do mesmo género, seja como porque estatisticamente a gente olha para os números e não há meio de baixarem. Ou seja, passados estes anos todos de planos nacionais de luta contra a violência doméstica e de melhoramento das estruturas, que houve seguramente aqui um grande investimento e uma grande vontade de criar estruturas que respondam e que ajudem, e a gente olha para as estatísticas, não baixamos das tais 20 e tal vítimas de homicídio em contexto de violência doméstica, não baixamos os números no distrito de Évora de casos denunciados, e às vezes isto para quem está a trabalhar no terreno é difícil. Sim, eu não digo frustrante, mas eu digo difícil, sim. Porque vemos os números, estamos em pleno século XXI e continuamos a falar coisas de há muitos anos para cá. E este flagelo da sociedade continua da mesma forma. E com possibilidades de não haver melhorias. Se calhar, pelo contrário, em termos de relação entre as pessoas. Eu noto muito isso, principalmente nos nossos jovens. Os nossos jovens deviam ser... devia haver aqui alguma intervenção precoce na educação das nossas crianças e jovens, em que esta realidade deve ser abordada, inclusivamente no seio escolar, de uma forma natural,
que isto acontece, que é uma realidade, e é, porque a formação de crianças e jovens em determinadas idades pode ser fundamental para depois o futuro enquanto adultos. Eu noto muito, eu penso muito nisso, porque realmente os números não baixam, a realidade está, as leis até, muitas vezes dizem, a lei devia de alterar. As leis acho que estão bem feitas. Podia-se alterar algumas coisas. Neste momento já não é uma questão de falta de Não me legislação parece. adequada. Não me parece. Parece-me que é mais uma questão de educação, de relação entre as pessoas. Porque cada vez menos as pessoas não conseguem perceber a diferença entre uma e outra, principalmente nas relações. Não há muitas vezes compreensão das diferenças entre uma e outra, não há acedência de valor de determinada coisa em prol do outro, ou seja, não há um equilíbrio entre muitas vezes relações entre as pessoas. E infelizmente, como referi há bocadinho, temos a sensação de que as novas gerações, em vez disto ser um tema que vai sendo cada vez mais, por um lado, abordado e por outro lado, um problema cada vez menos frequente, notamos que se calhar é ao contrário. Sim. Não é? Normaliza-se aquilo que às vezes fico com a sensação é que determinados comportamentos violentos são normalizados. E isto preocupa-me. Eu tenho a felicidade de ir às escolas, por vezes. Principalmente ali na altura do Dia dos Namorados, que eles estão mais... Ações de sensibilização. Sim, sim. E tenho a felicidade de ir falando com muitos deles e percebendo ali, porque também tenho que ir acompanhando esta nova gerações, e fico a perceber que às vezes determinados comportamentos que eles têm que são violentos. E não estamos a falar nem de muros, nem de pontapés, estamos a falar de coisas até às vezes menos intrusivas e agressivas. Eles consideram que é normal. E não é normal. Não é normal de forma alguma. E há necessidade deles perceberem que aquilo não está ali. Não é por sentirmos alguma coisa diferente pela outra pessoa, nomeadamente a paixão, o amor, seja aquilo que for, que as coisas têm que acontecer de forma violenta. David, já agora um bocadinho, olha, para rematar aqui este tema, Sim. também Claro. para não monopolizarmos um bocadinho Claro. a conversa à volta centrarmos a conversa Sim. à volta deste tema apenas, mas da sua experiência, o que é que diria aos jovens que são agora adolescentes, com 15, 16, 17, 18, 19 anos, que estão a ter os seus namoros, estão a iniciar as suas relações, quais são, na intervenção usa-se muito aquela linguagem dos sinais de alerta, os semáforos que se acendem. Sim. Quais são os sinais de alerta, quais são os semáforos vermelhos a que devem estar atentos e que quando acontece numa relação é preciso dizer, isto não é normal, isto não é aceitável. Quando a outra pessoa começa a ter um domínio completo sobre as nossas vontades, sobre as nossas atitudes, sobre a controlar tudo o que nós fazemos ou alguma das coisas que nós fazemos e deixamos de ser livres de nós próprios, aí é um sinal de alerta que devemos ter. E eles, mesmo jovens, têm a plena noção que aquilo que lhes está a acontecer por o simples facto de se apaixonarem por outro, aquilo que lhes está a acontecer e a condição e o condicionamento que a outra pessoa lhe está a fazer não é normal. E isso pode ser o primeiro sinal de alerta. E a partir daí tudo o resto vem a seguir. Costuma ser que a partir da primeira situação que se consiga e que nada aconteça com situações desta natureza, tudo o resto, até outro tipo de violências mais gravosas, é uma questão de tempo, porque elas vão surgir. Portanto, a partir do momento que alguma coisa não esteja correto, é sinalizarem, referirem, não se deixarem calar, e se porventura tiverem medo, falarem com um adulto com mais experiência. Muitas vezes, muitos deles, muito jovens, fecham-se em si próprios, ou então aconselham-se com jovens da idade que têm a mesma experiência que eles, e às vezes as coisas, quando se vê um conhecimento das famílias, ou pior ainda, da polícia ou da justiça, já vai numa fase muito avançada da situação. Já é tarde, às vezes. Não é tarde. Eu até não deixei essa mensagem. Nunca é tarde. Mas já vai numa situação muito avançada. Pois tarde nunca é. Sim. Nunca é. Acho que deve-se... Hoje em dia, com a facilidade de informação que existe, não há razão plausível para que se deixamos acomodar numa relação não saudável. Eu acho que não há uma razão para que isso aconteça. Por muito que gostamos do outro.
Portanto, deixo esta mensagem que acho que eu costumo dizer nas ações de sensibilização é que digo que a violência só tem futuro numa situação, é quando ela fica no silêncio. Se ficar no silêncio, em que nós não vamos desabafar com alguém, em que nos podemos aconselhar e dizer aquilo que nos está a acontecer, aí sim. No momento que reconhecemos que aquilo está mal e deitamos cá para fora, desabafamos com alguém da nossa confiança, se calhar as coisas começam a mudar. E não é preciso aqui meter polícias nem justiça. Oxalá que não aconteça, mas se tiver que acontecer, que aconteça. E estamos cá por O isso. ideal é que não seja preciso chegar Obviamente. Mas às vezes é. E já agora, para rematar, Sim. E às vezes. caso as pessoas estejam numa situação de violência ou conheçam uma situação de violência, porque é um crime público, Sim. e, portanto qualquer um pode e deve Sim. denunciar ou fazer alguma coisa que estiver ao seu alcance para ajudar, onde é que as pessoas se podem dirigir? Aqui no Distrito de Évora, quais são as estruturas onde a pessoa se deve dirigir para denunciar, para se aconselhar, para se informar? Sim. Para se informar e se aconselhar, existem duas estruturas em Évora, no distrito, que uma delas fica na sede da Caritas, em Évora, que é o NAV. Núcleo de Atendimento Núcleo de Atendimento de Vítimas de Violência Doméstica. do distrito de Évora, sim. E a Associação Ser Mulher, também aqui em Évora. São duas entidades muito importantes e que são nossas parceiras, quando eu digo nossas, da Guarda do Comando de Évora, em que prestam diversos tipos de apoios, nomeadamente apoio psicológico e outro tipo de apoios que as próprias estruturas têm, nomeadamente também a crianças, o apoio psicológico a crianças. Isso também é tudo possível. E que sim, essas duas estruturas servem muito para esse tipo de apoio, para aconselhamento, todo o tipo de natureza. Quando é para denunciar uma coisa propriamente dita, obviamente o próprio tribunal em si, existem várias instâncias aqui no nosso distrito, a GNR, a polícia, e pode inclusivamente através de casa, a dita queixa eletrónica, podem fazer através da internet e da comunicação assim desta forma. Bem, David, este tema daria para mais, Sim. Mas vamos agora mudar de tema. Sim. E talvez não sei se para descomprimir de algumas tensões que este trabalho às vezes lhe pode dar, sei que você faz parte dos Piranhas do Alqueva. É verdade. O que é isto? Os Piranhas do Alqueva foi uma brincadeira, começou com uma brincadeira. Precisamente na criação ali duas coisas em comum. Uma era a profissão e outra o gosto pelo desporto. Há uns anos atrás, um grupo de GNRs que todos gostávamos de fazer desporto, fazíamos na altura BTT, decidimos criar, porque não íamos participar em determinadas provas de BTT e porque não levámos uma t-shirt todos igual. E foi quando surgiu a ideia de fazermos uma equipa que hoje em dia é os Piranhas do Alqueva. É uma equipa que já tem 10 anos formalmente, embora tenha um pouco mais, mas formalmente tem 10 anos. Neste momento somos 80 elementos, já não somos só guardas, há aqui diversas profissões, mas todos pelo gosto do desporto. Praticamos BTT e trail. Trail é um desporto que eu bastante gosto de praticar. Ao mesmo tempo que somos praticantes destas modalidades, também somos organizadores de eventos, nomeadamente evento de Monsaraz, na Tour de Trail em Monsaraz, como o próprio nome indica, e uma maratona de BTT que vai surgir precisamente agora, dentro de pouco tempo. Essa prova. Portanto, é um desafio também, e serve como hobby e serve como para descomprimir completamente. Sim. Eu considero até que muitas vezes brinca, é como se fosse o psicólogo e descomprime às vezes aquela carga que trazemos da nossa vida. Uns quilómetros de trail sim. libertam a mente. Liberta muito. E faz bem ao corpo também. Muito. David, este podcast chama-se No Meio do Mundo, para fazer referência à presença daquilo que são os homens e mulheres cristãos que estão no meio do mundo. E olha, em tudo isto que o David também tem estado a partilhar, quer no seu trabalho, quer nos seus hobbies, é aí que se é cristão.
nesta componente da sua vida, também tem um percurso e se calhar agora íamos conversar um bocadinho sobre isso. Sei que de infância fez aquilo que era, enfim, que era normal, andou pela catequese, fez a primeira comunhão Certo. e depois também, como é bastante normal em muitos contextos, e aqui no Alentejo em particular, a seguir à primeira comunhão, a Deus passem bem, que eu vou ali fazer outras coisas e tenho outros interesses, mas depois houve aí qualquer coisa que mexeu consigo mais tarde. Sim, sim, O que é que aconteceu? Mais tarde, já mais tarde, lá está, os filhos, aquilo que me aconteceu a mim acontece com muitas pessoas, infelizmente, às vezes é nas aflições que nós tentamos procurar ajuda quando ela parece não existir mais lado nenhum. Na gravidez da minha filha, foi uma gravidez complicada. E embora já participava por vezes na Eucaristia, já fazia parte da comunidade, mas não me sentia completamente um cristão autêntico. Com a gravidez da minha filha, a determinado momento, aquilo era uma coisa, depois era outra, era problemas. Ou seja, sempre que íamos ao médico, trazíamos lá um problema novo. E aquilo começou-me seriamente a assustar, porque havia a possibilidade de, no nascimento, ela nascer com alguma doença menos, menos boa. Digamos, nenhuma doença é boa, mas doença complicada, digamos assim. E durante a gravidez da minha filha, comecei a dar por mim a falar com Cristo de uma forma muito espontânea, mas falar com Cristo no silêncio, para mim mesmo. Eu nem queria que ninguém percebesse que aquilo estava a acontecer, que aquilo que eu estava a fazer estava a acontecer realmente. Não queria. Porquê? Porque não queria estar a incomodar a minha mulher. Porque se ela soubesse que isso estava a acontecer, é porque realmente assustava, é porque realmente ela percebia também que eu estava a ver que há alguma coisa ali de assustador que poderia estar a acontecer. Um, e, e as coisas, quando foram surgindo, tinha cada vez mais a sensação que aquilo me confortava. Sentia muitas vezes o colo, sentia muitas vezes amparado. E a verdade é que eu não reconheci isto naquele momento. Eu não consigo reconhecer isso porque aquilo depois, felizmente, correu tudo bem. Tenho uma menina lindíssima, saudável, Que é a Maria? que é a Maria. Esqueci-me de referir que ela é futebolista. Com muito orgulho do pai dela. Portanto, não foi para os treinos. Não foi para os treinos, foi para o futebol. E aí, a partir daí, eu começo a perceber que alguma coisa aqui estava diferente. O porquê desta procura, o porquê que nunca tinha acontecido daquela forma. Mais tarde, já com mais alguma consciência daquilo que me estava a acontecer, eu procurei fazer um encontro com Cristo. Com alguma seriedade. Devagarinho, sem pressa. Quando tivesse que acontecer, acontecia. Mas sabia que Cristo começava a entrar na minha vida. E eu consciente disso. E foi quando isso aconteceu, mais tarde. E aconteceu num curso cristão. Foi uma iniciativa sua, porque ouviu falar, alguém partilhou consigo e achou, olha, se calhar é por aqui. Ou foi um bocadinho, como às vezes também acontece, alguém que pegou em si e disse, David, tens de ir. Felizmente a nossa diocese toda, parece-me a mim, e Reguengos na exceção, o movimento está muito bem na nossa diocese. E em Reguengos havia várias pessoas, como viam na igreja, como viam participar, e na altura era escoteiro, estava a fazer um início da minha formação enquanto escoteiro também. Porque acabou por ir para os escuteiros um bocadinho Sim, quando o sim, seu filho sim. entrou. O Miguel foi. Acabou por ser chamado a ajudar, a colaborar. Certo. A chefe na altura achou por bem convidar-me e fez muito bem. E fui escoteiro durante 10 anos. Com muita felicidade digo isto. Mas... e as pessoas começaram a dizer, tens que ir fazer o curso de cristandade. Vais ver, assim, quê. E está bem. Porque, lá está,
Não demonstrei, e quem fez o convite percebeu isso, que eu não demonstrei aquela dificuldade de, o que é isso, o que é que vou fazer? Não. Porquê? Porque havia aquela vontade de. E eu não sabia se ia ser ali. Eu não sequer sabia quando aqui poderia acontecer. Mas. E o curso de cristandade, de facto, foi lá. E posso dizer que. O princípio pensava que as coisas. O curso não me ia dizer nada. Pensava que eu ia fazer o curso de cristandade, principalmente ali até sexta-feira, até sábado, digamos assim, pensava que, ok, as pessoas dizem tantas coisas boas, quer fazer o curso de cristandade, mas afinal de contas não me está a dizer nada. E a verdade é que não me estava a dizer nada até aquele momento. E no dia de sábado foi, foi como se tivesse pá, caído do meu cavalo, realmente, e feito um encontro verdadeiro com Cristo. Não propositado, não com. Sabia que mais dia menos dia podia ter a consciência ou não de ser cristão. Não queria que isto fosse uma emoção, porque a emoção facilmente desaparece. É intensa, mas Sim, e fugaz. depois foi. Exatamente. Portanto, e pensei muito nisso. E o que é certo é que até os dias de hoje tem-me mantido. E o curso de cristianismo foram muito importante para mim, como ainda eles são. Vai muito de encontro àquilo que eu sou e aquilo que eu acho que, enquanto cristão, posso ser útil. Eu posso ser útil. Através do meu talento, do meu dom, da minha pessoa, daquilo que eu posso dar aos outros, daquilo que eu posso dar a mim próprio, à minha família, à minha comunidade. Portanto, foi muito importante até os dias de hoje. E hoje em dia sou cristão, sou um cursista cristão, digamos assim. Uhum. Acima de tudo, cristão. Com muito orgulho, digo isto. Disse, referiu-se a um aspecto que eu considero importante e achei curioso que o referisse, que foi, não queria que fosse uma experiência emocional, eh, porque a emoção é um bocadinho volátil, Sim, sim. fugaz, embora naturalmente as coisas da fé também passem pelo lado emocional, mas se ficam só nisso, Claro, as coisas vai-se claro, tal. Mas também não podem ser só racionais, ou seja, claro. não podem ser apenas aqui Sim, sim, do lado de cima, não é? claro que sim. Porque a racionalidade, se não se enriquece com mais nada, também fica Claro, uma adesão fria que não transforma sim, nem, sim, nem aquece. claro. Nem aquece. Como é que conciliou isso? Como é que na sua vida foi fazendo aí esse equilíbrio, esse meio termo entre um lado emocional, que também é preciso estar lá, mas por outro lado filtrando as coisas Uhum, para, enfim, pela razão, porque somos seres inteligentes e portanto as coisas da fé não são alheias à uhum. inteligência. Não sei, como é que encontrou aí esse equilíbrio? Este equilíbrio foi precisamente. Eu acho que este equilíbrio ainda continua a fazer-se. Ou seja, há aqui um equilíbrio que eu acho que não vai terminar nunca. Porque quando eu digo que não poderia ficar apenas pela emoção, o que eu quero transmitir é que tenho que fazer. Eu tenho que realmente acreditar naquilo que estou a dizer e que estou a fazer. Porque senão deixa de fazer sentido. Ahm, e isso, ao longo da minha vida, eu nunca mais deixei de frequentar determinadas coisas, nunca mais deixei de ir atrás de Cristo, pelos caminhos de Cristo, a ser da forma como eu sou, por exemplo, hoje em dia, tem muito a ver com aquilo que eu penso e que sou. E não sou assim porque parece bem ser assim. Sou assim porque acredito que é assim que deve ser e possivelmente, muitas vezes, as minhas atitudes ou aquilo, até na minha própria profissão, sempre que posso, na minha forma de estar na vida para com os outros, na minha parte social, eh, tem muito a ver com aquilo que eu acredito. Possivelmente Cristo também poderia ser assim. Não somos hipócritas, nem estou aqui a dizer que sou nenhum santo, não estamos aqui a dizer nada disso, não, não é nada disso. Mas é possível viver de uma determinada forma, eh, porque ser cristão pode mudar completamente a forma de estar de qualquer pessoa de estar na vida.
costuma dizer que a alegria dos cristãos é uma alegria única. E é verdade, nós podemos viver nesta alegria. Embora muitas vezes passamos por muitas tristezas. Mas temos uma coisa que é a esperança. Que essa esperança vem da fé. E vem tudo aquilo que nós acreditamos. Portanto, aqui o equilíbrio que nós falamos é uma balança muitas às vezes desequilibrada. Também não estamos a dizer que estamos sempre com a mesma chama acesa, da mesma forma. Às vezes a chama está ali muito fraquinha. Mas faz caminhando, e faz caminhando muitas vezes com os outros. O movimento Cruz Cristandade, por exemplo, é um movimento que nos leva muito para a comunidade, para os ambientes, para evangelizar os ambientes, para transmitir o Evangelho. Isso faz muito parte daquilo que eu também sou. Eu também não sou pessoa que quero ficar fechado numa igreja, quero ir à igreja, quero ir à Eucaristia, quero comungar, quero me alimentar da palavra de Cristo, mas quero ir para o meio ambiente, quero ir para junto dos outros e dar o meu testemunho, se eu dou um bom testemunho ou não, isso já faz parte de mim. Mas Quando está no meio do mundo, quando está no seu trabalho, na Sim. Guarda Nacional Republicana, no NIAB, sim, a lidar com casos de violência doméstica, enfim, quando está em relação com os seus colegas de equipa, com técnicos que intervêm, de que forma é que esta consciência cristã aparece? Cá dentro, não é? Uhum. Naturalmente não anda a pregar, Claro. mas em que é que você sente essa necessidade de ser? Tem a ver com muitas vezes com as atitudes que às vezes são tomadas. Eu dou exemplos práticos. Dentro da guarda eu tenho a plena noção daquilo que eu faço, das minhas funções, daquilo que tenho que fazer. Ou pelo menos vou fazendo por isso. Nunca contornando a lei, nunca, sempre dentro da legalidade, mas principalmente na área onde eu me encontro, que é uma área onde existem ali situações muito complexas, onde muitas famílias estão completamente destruídas, onde existe uma vítima, um agressor, ou várias vítimas e vários agressores também. Eu paro muitas vezes a pensar a forma de atuar, sabendo eu como devia de fazer e que podia fazer com o pequeno, digamos, poder que existe de autoridade, mas por vezes não farei da forma como devia de fazer. O que é que quer dizer com isto? Eu podia ter determinadas atitudes para quem é aqueles indivíduos que são agressores. Podia ter uma atitude às vezes menos agradável. Mas não é preciso fazer muitas vezes certas coisas que se poderia fazer. Pode-se dar de outra forma, pode-se dar outro conforto, porque aquelas pessoas, acho que por elas próprias já sofrem o suficiente. Que elas não, garantidamente não são felizes. Se não fazem felizes os outros, não podem elas próprias ser felizes. E às pessoas que são vítimas deste flagelo, então se eu puder dar o apoio possível dentro das minhas possibilidades, enquanto pessoa, enquanto profissional, também o faço. E é aí que eu noto que, enquanto cristão, eu tenho aqui como se fosse uma missão. Eu não sei se é assim, se não, mas eu sinto muitas vezes isso, que é um desafio, pelo menos, que Cristo me dá, que Deus me deu, para eu estar no mundo desta forma. Porque é que eu estou aqui? Há pouco, quando começou a nossa conversa, como é que eu vim aqui parar? E eu também às vezes, porque é que eu vim aqui parar? Eu nunca tive nenhuma situação, felizmente, da minha vida que ouvisse falar em violência doméstica. Portanto, eu não tenho aqui uma coisa, uma bandeirinha própria. Mas o que é certo é que eu vim parar este mundo. E estou há muitos anos neste mundo. E gosto muito de poder trabalhar no combate a este mundo, desta forma. E enquanto cristão, às vezes sinto isso, que eu sou colocado aqui para fazer aqui alguma diferença. E nós podemos fazer aqui a diferença. Não fazendo nada de mal, não incumprindo nada dos nossos deveres, mas fazendo um pouco mais da qualidade que temos enquanto que é a nossa maior qualidade, que é ser cristão, na minha perspectiva. Enquanto colegas, também me deparo com esta outra realidade, porque a minha equipa, nem todos eles são, uns são crentes, outros nem por isso. Claro.
E como disse aí, não me lá a pregar, obviamente. Mas eu acho que eles notam a minha forma de estar vem muito de ser cristão, garantidamente. A minha forma de trabalhar. Aquilo que É ele em transmite. parte a sua fé que configura, Sim. enfim, também a forma como você trabalha, Sim. como você exerce Completamente. as suas funções e o seu trabalho. Completamente. Uhum. Por isso é difícil em várias perspectivas, mas ao mesmo tempo é muito. É como disse também há pouco, é sentir-me realizado no mundo, porque se fosse fácil, garantidamente não era a mesma coisa. E se fosse fácil, não tinha graça nenhuma. Tal e qual. David, obrigado por teres estado connosco, por partilhar a sua vida, a sua fé. Obrigado por ser um cristão no meio do mundo. Costumamos terminar com música. Que música é que nos sugere? É surgir uma música que me diz muito e que eu gosto muito, que me deixa muito tranquilo cada vez que eu ouço, que é Luz Terna e Suave. Uma música muito linda, com uma letra fantástica. Luz terna suave, no meio da noite, leva-nos mais longe. Um excelente hino e uma excelente forma de terminar. David, muito obrigado. Muito obrigado. Nós terminamos aqui mais este episódio do podcast No Meio do Mundo. Já sabem, podem encontrar-nos facilmente no YouTube, no Spotify e aceder através das redes sociais da Arquidiocese de Évora. Até breve.